Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês os melhores, na minha opinião, aplicativos e programas para anotação para PC. Esse vídeo aqui está sendo uma continuação, digamos assim, desse vídeo aqui que eu fiz no canal recentemente. Hoje eu mostrei para vocês o meu tablet e como eu uso ele como um caderno virtual, né, um caderno digital. Nele eu mostrei alguns aplicativos para organização, para anotação, para leitura, que eu utilizo no tablet para anotar e usar ele como caderno, principalmente para as faculdades. Então eu faço 2 faculdades, eu trabalho, faço iniciação científica, então são bastante áreas que necessitam anotar coisas e organizar essas coisas para que a gente ache elas depois, né? Então, nesse vídeo aqui eu achei muito bacana que teve um comentário desse usuário aqui, Hiraet, desculpe se eu estiver falando errado, onde ele elogia o vídeo e solicita, né, dar uma sugestão de vídeo de recomendação de programas de notas para PC, uma lista com os melhores. Então, muito obrigado pelo seu feedback, Hiraet, espero que esteja falando seu usernames de maneira certa. E nesse vídeo aqui eu pretendo fazer justamente isso, mostrar os aplicativos que eu realmente utilizo, que são realmente úteis, porque eu já testei um monte de programa, um monte de aplicativo para essa finalidade, então eu selecionei os que funcionam melhor para mim e nesse vídeo eu vou apresentar um por um. Então, se esse vídeo for informativo e contribuir para você de alguma forma, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos de tecnologia, mas só se você quiser, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, então como eu falei para vocês, a ideia desse vídeo é justamente essa, a gente mostrar uma lista de aplicativos que eu realmente utilizo e realmente acho bacana para anotação. Então para isso eu separei aqui os 5 melhores na minha visão para essa tarefa. E todos eles, né, fazendo um disclaimer, né, um alerta aqui no começo do vídeo, todos eles são gratuitos e você pode utilizar tanto no computador quanto no celular. Então não fica essa limitação, né, de ficar usando ele só no computador. Por exemplo, vocês podem baixar ele no celular, eles têm um aplicativo bem bacana. Então, vamos começar aqui com o chamado Obsidian. O Obsidian, ele é mais voltado para uso no computador. Então você instala ele aqui independente do seu sistema operacional, isso também é importante comentar. Tanto se você tiver um MacBook, um computador com Windows, com Linux, esses aplicativos, esses programas vão funcionar. O primeiro deles é o Obsidian, eu posso abrir ele aqui e vocês vão ver o que é o Obsidian. O Obsidian ele é um programa para anotação, então aqui no lado você tem todas as suas notas dentro do programa, você pode tanto criar uma nota quanto uma pasta. Então, por exemplo, dentro dessa pasta de Biological Sciences eu tenho todo o conteúdo da minha faculdade, daí eu posso ter subpastas, botânica, né, enfim, diversas subpastas para organizar sua nota, isso é bacana. E isso aqui que vocês estão vendo, gente, não se assustem, é um diferencial desse programa chamado Obsidian, que ele permite que você visualize graficamente a relação entre as suas notas. Então, entre uma nota e outra, você consegue criar um link. Por exemplo, dentro de uma nota de botânica, por exemplo, eu fiz um link com uma nota de biologia celular, dando um exemplo da faculdade, de 2 matérias diferentes. Quando eu crio esse link entre uma nota e outra, o programa entende que essas notas têm relação. E é isso que ele está mostrando pra gente aqui nessa tela aqui. Cada bolinha dessas é uma nota, então você pode ver que tem até o nome dessa nota embaixo, junto com essa bolinha. E por exemplo, aqui, nessa nota aqui, vocês podem ver que a API tem relação com um monte de outras notas, né? Então, essas linhas que vocês veem aqui são relações. E essa API, por exemplo, vai ter relação com outra nota, enfim, e vai criando essas conexões gráficas. Então, vocês podem ver, né? Eu sou suspeito a falar, porque eu utilizo muito esse programa. Então, eu utilizo o Obsidian muito mais como um repositório de informação. Então, toda a informação que eu anotei, que eu já processei ela de alguma forma, eu salvo aqui. Então, eu utilizo o Obsidian muito mais como um banco de dados, usando essa expressão das informações. Você pode usar ele como um caderno também, você pode usar para as tarefas no dia a dia, porque ele é super completo e gratuito. Mas eu, na minha experiência, isso aqui que vocês estão vendo tem quase meio terabyte, então eu tenho muita, mas muita informação aqui dentro.
tanto de notas, né, mas de demais arquivos. Então vocês podem ver que eu utilizo muito esse programa. Então, um repositório, né, para deixar as notas armazenadas e guardadas aqui no Obsidian. Então, é muito bacana, você tem como fazer diversas coisas, porque esse programa, além de ser gratuito, ele permite que você instale plugins. Plugins vão complementar o programa com outras funcionalidades. Então, você tem como instalar plugins, por exemplo, de calendário, de mapa mental. Então, você consegue criar mapas mentais direto por dentro do Obsidian. E todos esses plugins são gratuitos. Você tem como, por exemplo, criar Kanbans, né, quadros para você gerenciar tarefas. Então, por exemplo, se eu vim aqui no calendário, você pode ver que eu tenho uma alternativa, entre aspas, do Google Calendar aqui. Um calendário onde eu posso visualizar semanas, meses, então eu consigo gerenciar todos os meus eventos, meus compromissos, provas, tudo direto dentro desse programa. Então, esse programa eu gosto muito por essa versatilidade que ele de permitir que você utilize ele para diversas finalidades, né? Por ele ser gratuito e por ele ter diversos plugins. Então, eu posso usar ele para calendário, eu posso usar ele para anotação, eu posso usar ele como um gerenciador de tarefas, com Kanban. Então, você pode fazer muita coisa dentro do Obsidian. E o legal disso, gente, acabei não falando, é que tudo isso aqui que tá aqui, né? Todas as minhas notas, eventos, tudo que vocês veem aqui fica salvo no seu computador. Então, é tudo dentro de uma pastinha. Eu posso até mostrar aqui para vocês. Dentro desse Ghosts Vault aqui, por exemplo, que é o nome do meu Vault, que é um cofre, eu tenho todo o conteúdo do meu Obsidian. Legal, porque ele te dá controle de como que você vai manipular os seus arquivos. Então esses arquivos eles não ficam salvos num servidor, por exemplo, que você não tem controle. Eles ficam todos salvos no seu computador aqui dentro de uma pastinha que você vai escolher. Que daí você pode fazer backup disso, pode salvar tanto na nuvem, se você quiser, quanto gerenciar eles localmente. Então esse é outro diferencial, digamos assim, desse programa. Ele te dá liberdade com os seus dados. Seus dados não ficam num servidor, não ficam num lugar onde você não sabe onde eles estão, se você não sabe se você vai conseguir fazer backup ou não. Os seus dados ficam com você e você escolhe como que você vai armazenar eles. Se você vai salvar numa HD externo, por exemplo, se você, que nem eu estou fazendo, né? No meu caso, esses meio terabyte de arquivos, eles são todos salvos num HD externo. Não preciso me preocupar com armazenamento e essas demais questões. Então, essa é a minha primeira recomendação de programa, o Obsidian, porque ele é gratuito, ele tem diversos plugins que permitem você fazer várias coisas e permite que você gerencie por conta própria, né, os seus arquivos. O próximo que eu quero mostrar para vocês, esse foi o Obsidian. O próximo aplicativo se chama Microsoft OneNote, que, como vocês podem imaginar, é da Microsoft. Esse aplicativo, ele permite que vocês façam anotações à mão e sincronize isso com o computador. Então aqui dentro dele você vai ter um caderno, você pode ter diversos cadernos, e aqui no lado vocês estão vendo marcadores. Então é como se eu pegasse um caderno de 10 matérias e dividisse ele em diversas matérias, digamos assim, diversas partes. E cada parte dessas funciona como uma pastinha de diversas notas. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui os marcadores e aqui no lado as notas. Essas notas, elas podem ser que nem vocês estão vendo aqui, escritas à mão, que essa nota que eu fiz pelo tablet, então consigo sincronizar ela aqui pelo computador. Aqui eu tenho outra nota, por exemplo, né? Enfim, diversos marcadores, diversas notas, e fica super bacana. Inclusive eu posso criar uma página, igual ele chama aqui, né? Então você tem um caderno, marcadores e depois páginas. E dentro dessa página, ela é uma página em branco, como se fosse um caderno mesmo. Então você pode tanto clicar em qualquer lugar para escrever, né? Por exemplo, aqui eu posso escrever no meio da página. E esses bloquinhos de texto eu posso ir arrastando, né? Eu posso adicionando mais coisas e tendo essa liberdade gráfica de manipular a página como eu quiser. Então é bem bacana esse aplicativo da Microsoft, ele é gratuito, você não precisa pagar nada para utilizar. No meu uso, eu acabo usando o Obsidian, como eu falei anteriormente,
basicamente como um repositório para as informações. Então todas as minhas informações eu salvo elas no Obsidian, até para eu ter um banco de dados, eu ter aquela visualização gráfica. Mas quando eu preciso ter algo que eu preciso gerenciar tanto no tablet quanto no computador, eu geralmente faço isso dentro do OneNote da Microsoft, esse aplicativo aqui, porque ele permite que eu instale no tablet, instale no computador, gerencie as notas de forma mais lúdica, de forma mais visual. Claro, todos esses aplicativos que eu estou mostrando para vocês podem ser usados independentemente, você não precisa usar todos igual eu uso, você pode usar só o OneNote, por exemplo, mas eu gosto de incluir a minha utilização no meu workflow, porque isso eu também precisei de vários meses, de muito tempo, testando o que funcionava melhor para mim. Então aqui dentro do OneNote eu consigo ter essa visualização de caderno e criando as notas que eu não preciso ficar passando, por exemplo, do computador para o celular. O próximo que eu queria mostrar para vocês é um pouco diferente dos que a gente viu até agora, que se chama Calm Writer. Calm Writer é um aplicativo de anotação, só que ele é diferente de tudo o que você já viu. Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Ele tem um foco diferente. O foco dele é você escrever sem distrações. Então, dentro desse aplicativo, ele é focado para você focar justamente na escrita, no que você está escrevendo, e não ficar se preocupando com diversas opções, formatação e todas essas complexidades que os outros aplicativos te oferecem, né? Entre aspas. Então, você pode ver que o visual dele é bem simples, é uma página em branco. Então aqui dentro você pode se preocupar só com escrever. Então você pode ver que o visual dele é bem simples, bem minimalista, uma página em branco mesmo. Mas se você selecionar um texto, por exemplo, tem diversas opções de formatação, né? De títulos, subtítulos, negrito, por exemplo. E uma função que eu gosto muito desse aplicativo é aqui nas configurações. Você tem como escolher temas diferentes. Então você tem modo escuro, um modo amarelo, né? Que simula essa questão do modo leitura, e um modo diferentão azul. Eu particularmente gosto muito da identidade desse aplicativo. Ele é bem diferentão, e uma das funções que eu mais gosto desse aplicativo é justamente aqui nas configurações. A gente tem essa opção de Type Sound, ou seja, som de escrita. Você pode ativar isso aqui, colocar, por exemplo, máquina de escrever. Agora, quando você escrever, ele vai fazer um barulho de máquina de escrever. Olha só. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Eu acho isso aqui incrível, porque ajuda muito a gente sair dessa distração de diversos softwares, diversos aplicativos e focar em escrever. Muito, então, agora mostrando como eu utilizo ele no meu workflow, eu uso esse aplicativo quando eu estou escrevendo algo em específico. Então, por exemplo, eu estou escrevendo uma postagem para um blog, eu estou escrevendo uma postagem para a rede social, texto que eu preciso focar nele, sabe? Ou, por exemplo, uma parte de um relatório da faculdade, quando eu preciso focar em escrever, eu começo nesse aplicativo, né? Porque ele tira as distrações e depois eu passo esse texto, quando eu finalizo, para um editor mais completo, entre aspas, como o Word, por exemplo, ou o OneNote, e termino a formatação dele, né, para entregar, por exemplo, se for um trabalho. Então, esse aplicativo aqui, ele é fantástico e tira essas distrações, né, de escrita. O próximo aplicativo é o Apple Notes. O Apple Notes é um aplicativo de anotação da Apple, ou seja, se você tem um iPhone ou um MacBook, um computador da Apple, ele já vem instalado para você. Mas eu trouxe ele aqui no vídeo porque você também pode utilizar ele sem ter um dispositivo da Apple. Você pode utilizar ele direto pelo navegador. Então, se eu for aqui no meu navegador de internet e digitar iCloud.com, eu vou entrar no site da Apple e aqui eu posso criar uma conta da Apple, nada igual eu fiz agora. A gente vai conseguir ter acesso a todos os programas, né, de texto da Apple. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui que eu tenho o Apple Notes, então seria só clicar nele e eu estou entrando agora na versão de navegador do Apple Notes. Então vocês podem ver aqui que eu tenho exatamente o mesmo programa de computador, só que no navegador. E essa versão de navegador você pode utilizar tanto no Windows, tanto no Linux, quanto no celular, por exemplo. Então ele não fica limitado ao ecossistema da Apple.
Mas eu posso utilizar ele tranquilamente aqui, mas para mostrar para vocês eu vou abrir a versão de aplicativo dele aqui no MacBook para mostrar para vocês que é muito igual. Vocês podem ver que é praticamente a mesma coisa, a versão de aplicativo e a versão de navegador. Eu posso fazer praticamente as mesmas coisas. Eu gosto desse aplicativo pela simplicidade. Esse aplicativo trabalha com pastas e depois dentro dessas pastas com notas. E aqui eu posso criar uma nova nota e escrever tranquilamente, né? Aqui a minha nota, eu posso incluir formatação, então ele tem formatação, incluir checklists, por exemplo, para criar uma lista de tarefas, incluir uma planilha, por exemplo, incluir imagens. Então, eu gosto dessa simplicidade do Apple Notes, principalmente essa sincronização entre a versão de navegador, a versão de celular e a versão de computador, como eu tenho o ecossistema da Apple, né? Então, funciona muito bem. Quando você cria uma nota no iPhone, por exemplo, ela já aparece no MacBook e ela também já aparece na versão de navegador. Então, fica muito bacana essa integração. Vale a pena testar se você tiver um MacBook ou um iPhone, mas também tem a versão de navegador que você consegue utilizar mesmo sem ter os dispositivos da Apple. E por fim, pessoal, mais um aplicativo para finalizar essa lista do que eu realmente utilizo. Eu utilizo o Google Keep. O Google Keep, ele é um site, na verdade, ele tem um aplicativo para celular e eu tenho ele aqui instalado via navegador. Então, esse programinha aqui que vai abrir quando eu clico no programa, ele é a mesma versão de navegador que você pode acessar via o site keep.google.com. Então, quando você acessar esse site aqui, você vai ver essa interface aqui do Google Keep. O Google Keep, como o próprio nome já diz, é do Google. Então, se você tem uma conta no Google, você já tem acesso a ele. E ele é muito simplificado e muito prático para você criar anotações rápidas que você precise ter elas salvas na nuvem e acesso entre dispositivos. E essa interface dele, ele tem essa interface de quadro. Então, você pode ver que todas as notas que eu criei aqui, elas ficam nesse quadro de notas. Então, isso eu acho super prático. Eu posso começar aqui uma nova nota, por exemplo, né? Escolher até uma cor para ela. Eu posso separar por cor. Quando eu clico fora, ele já salva a nota e ela fica salva aqui nesse quadro. Super prático de eu acessar depois. Então, vocês podem ver que eu tenho muita coisa salva no Google Keep. Você também pode criar marcadores. Marcadores são tags, né? São pastas para você organizar suas notas. O Google Keep, entre os aplicativos que eu mostrei aqui, ele é o mais simples nesse quesito. Ele não tem tantas questões de formatação, por exemplo, né, aqui no texto, então ele é bem mais simplificado. Se não me engano, ele não tem nem aquela questão de pegar negrito, sublinhado ou criar notas mais longas. Ele é focado mesmo para essas notas mais rápidas, essas notas mais curtas que a gente manipula no dia a dia. Então, quero salvar o endereço de e-mail de alguém, por exemplo. Quero salvar igual eu faço aqui, ó. Salvar frases, eu adoro salvar frases aqui. Então, você pode ver que eu anoto muitas frases aqui. Tem como ver certinho o dia que eu salvei essa nota. Tem como colocar cores aqui, links. Então, ele já me dá aqui o acesso ao link. Ele é um aplicativo muito prático. Você pode ver, por exemplo, aqui indicações de livros, então eu tenho muita coisa aqui anotado e os links eles vão sendo listados aqui, né? Então fica bem organizado e sincronizado entre os meus dispositivos. Então, em resumo do resumo do resumo, são esses 5 aplicativos que eu realmente testei e realmente utilizo no meu dia a dia. Como eu disse, eu tenho um uso um pouco extenso desses aplicativos de anotação. Pelo fato de eu fazer 2 faculdades, trabalhar, fazer iniciação científica, eu tenho que gerenciar muita informação. E esses aplicativos são realmente os que me facilitam no dia a dia. Então, recapitulando, igual eu falei para vocês, eu utilizo o Obsidian como um repositório de informação. Então, para deixar salvo as minhas coisas, né, dentro de um vault, que ele chama, que é um cofre. E esse cofre, ele fica local na minha máquina. Então, eu consigo gerenciar o backup dele. Eu utilizo o Microsoft OneNote
para ter esses cadernos entre o tablet e o computador e criar essas notas, né, tanto escrito à mão quanto escrito por teclado. Quando eu preciso escrever um texto em específico, eu preciso me concentrar no texto, eu utilizo esse aplicativo chamado Calm Writer, que, como eu mostrei para vocês, ele tem diversas funções de eliminar distrações, né, como por exemplo colocar aquele barulhinho de máquina de escrever. Utilizo o Apple Notes também para sincronizar entre os meus dispositivos da Apple e o Google Keep do Google para criar anotações rápidas e fáceis em qualquer lugar, tanto no computador quanto no celular. Então o objetivo desse vídeo aqui foi justamente apresentar para vocês esses 5 aplicativos, né, mostrar brevemente como funciona cada um deles. Aqui nesse vídeo eu não me tentei de mostrar todas as funcionalidades ou em detalhes como cada um funciona. Isso eu recomendo que você teste, até porque todos eles são gratuitos, então você pode testar, ver como cada um funciona, ver qual deles se adapta à sua necessidade, porque isso também é um ponto importante. Todo esse período que eu testei vários aplicativos, uma coisa que eu aprendi foi que não existe um aplicativo perfeito, não existe um sistema de organização perfeito. Você vai ter que testar todos eles e ver quais das ferramentas funcionam melhor para você. Então, por exemplo, pode ser que um aplicativo de anotação te atenda, que resolva o seu problema, que você goste de utilizar, e pode ser que o mesmo aplicativo para mim não funcione, eu não consiga me organizar, eu não consiga me sentir confortável usando esse aplicativo. Então uma coisa que eu recomendo é que vocês testem todos os aplicativos e vejam quais deles fazem sentido no seu uso, na sua utilização no dia a dia. Eu sou o Rodrigo Gossi, espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. Se você tiver uma sugestão de vídeo, você pode tanto me mandar nesse Instagram aqui, @rodrigo.gossi, que eu vou adorar te responder, ou também me deixar aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!